Professor, boa noite. Eu tô fazendo o vídeo e tá ficando muito grande, então vou tentar ser mais direto. Quando eu vou passar pelos arquivos, eu vou fazer o que ele faz, eu vou falar o que ele faz e o que tá usando e vou dar uma passada rápida. Eu não vou tentar explicar cada função que não tá dando certo. A primeira ferramenta que eu tô usando aqui é o CodeShare para compartilhar os dados, né? Principalmente a chave RSA entre o computador e o notebook. Eu também estou usando o Radmin porque eles não têm. O computador usa o cabo, né? Mas o notebook não. Aí eles ficam com endereços diferentes. Aí aqui com o Radmin eu consigo fazer eles ficarem em LAN, né? Eu também estou usando o Ndesk para eu aqui pelo computador conseguir acessar os dados do notebook. Primeiramente, esse arquivo connections, eu vou falar dele quando eu for rodar, mas aqui em data eu só tenho a URL do output que está vindo para cá, e aqui em chaves eu tenho tanto a chave do JWT, quem está usando o JWT, os tokens, o Alt Discovery Server está gerando essa chave, e tanto o sensor quanto o client estão usando. Eles têm as formas de login dele. E aí o data center e a borda eles verificam quando o cliente se conecta com o data center, eles utilizam a geração e a validação desse token. E da mesma forma quando o sensor se comunica com a borda. Então, continuando, a gente tem aqui essa pasta útil. Eu criei até duas pastas, a PH, que é os arquivos que você mesmo passou em sala, que eu utilizei, e a pasta LG, né, que é Lucas Gabriel, que é os arquivos que eu fui desenvolvendo, assim. Aqui tem o JWT Service, que é para geração e validação. Tem o client para lidar com o salt, com o hash da chave. Aí tem o random, que eu gosto dessa função aqui que existe em Python, que é random range, eu sempre crio. Aí tem security. Aí aqui começa a questão da segurança, né? Que parte disso já foi feito, eu fiz umas modificações, mas encrypted data já é o dado totalmente cifrado, né? Então ele lida com a confidencialidade principalmente. A Encrypted Session ele serve justamente para o RSA, então é a troca segura de chaves, né? Ele vai pegar o AES e vai empacotar. O IV é aquele vetor de inicialização que serve para quando por exemplo, eu envio o caractere A duas vezes, ele vai dar duas coisas completamente diferentes. O HMAC para integridade e o log. Eu tô gerando o log igual na outra vez, não sei se lembra que eu fico definindo o log. Se eu quiser eu uso, na outra vez eu usei sempre, essa aqui eu não usei, mas o log existe. Se quiser mostrar o log de como foi gerado esse encrypted data, é possível mostrar. Aí como a gente tem o security message, a gente tem o builder dele, né, pra fazer ele funcionar. Aqui ele tá gerando um log, por exemplo, que eu comentei. E aqui tem o decryptor, que vai fazer o processo contrário. E o security message também tem o decryption result, que é a mesma ideia é só para recuperar os dados Então a pasta útil já foi, a output eu vou mostrar ainda, mas ele vai virar a borda e o arquivo do dataset. O connections que eu pulei, ele vai ter aqui as URLs. Aqui eu tô pelo notebook, tá vendo? Eu vou rodar essas três coisas aqui. O Alt Discovery, que é pro sensor descobrir onde está a borda, o endereço da borda e o datacenter. Por que o endereço da borda eu não estou usando localhost? Porque ele vai enviar isso daqui. Ele vai enviar isso daqui pro sensor. E se eu enviar localhost pro sensor, ele vai tentar se conectar com o próprio computador. E não é isso que eu quero que ele se conecte com o notebook. Então eu vou começar aqui vou rodar o data center.
certo? Aí aqui nas chaves tem que colocar a chave do data center. Por quê? Porque a borda ela vai usar a chave do data center. Eu vou enviar essa chave aqui no code share. Por quê? Porque eu vou vir aqui no PC, ó, que eu já tô no PC. Vou copiar essa chave e vou usar também. Por que o computador que vai rodar os sensores vai precisar da chave do data center? Porque eu também vou rodar o cliente nele e ele precisa se conectar com o data center. Agora eu vou voltar pro notebook e vou rodar a borda, né? Ah, não, já tô rodando a borda. Eu salvei o código do RSA. Agora eu vou copiar a chave da borda e vou aqui no computador, vou copiar de volta e jogar aqui com a borda. Por que o computador precisa da chave da borda? Por causa dos sensores. Então aqui eu já estou rodando o data center e a borda no notebook. Eu vou rodar também o Auto Discovery, que é o que os sensores vão se conectar. Perfeito. Agora eu vou vir aqui no computador e vou vir nos sensores. Vou rodar um sensor, vou logar S1S, primeiro sensor. Eu vou rodar logo todos os sensores. O S3 e o S4. Tá aqui os 4 sensores. Agora se eu vim aqui através do NDesk pro notebook, se eu vier no output, ele tá gerando aqui os dados, certo? Aqui tem, por exemplo, qual usuário está autenticado, S1, S2, S3 e tal. Agora aqui na borda, ele só tá armazenando esses mesmos dados, que no momento não faz nada, mas poderia, caso o datacenter tivesse algum problema, ele poderia recuperar os dados da borda, por exemplo. Agora se eu vim aqui de volta no computador, onde estão sendo rodados os sensores, eu vou já fazer aquele teste que foi pedido, que é tentar um sensor sem autenticação. Ele não consegue acessar, ele tem uma falha. Agora eu vou vir aqui no client, vou rodar um usuário, ele só tá, ambos, né, estão com o user password. No caso, quem vai responder isso é o notebook, mas ele tá com o mesmo login. Então eu vou logar aqui, vou ver a média aqui com 14 leituras, média de temperatura, o histórico de alerta de incêndio, que eu resolvi fazer isso, nenhum alerta. Basicamente eu defini uma temperatura que 45 graus, se eu não me engano, não tenho certeza, que seria de incêndio no sensor. Vou rodar aqui de novo, que antes tinha 14 leituras, agora já tem 20, porque os sensores estão rodando. E aqui tem os dados, né? Lista de sensores ativos na rede, tem 4. Média de partículas, é isso. Ele tem os dados, alguns tem uma, tá vendo, ó, níveis extremos detectados. Eles têm um tratamentozinho. Estou com 9. Pronto. Então eu vou mostrar aqui um pouco o sensor, por exemplo, ele tem um login, justamente porque ele precisa gerar os tokens, ele precisa realizar o login com a borda, da mesma forma que o cliente ele precisa realizar o login com o data center. Deixa eu verificar no arquivo se precisa falar de mais alguma coisa.
Foi bom revisar porque eu tinha esquecido de uma coisa. Eu só tinha mostrado um usuário digitando um sensor digitando uma senha incorreta. Mas é interessante mostrar ele tentando usar um token não, um token falso, né? Um token que não é válido. Então, eu tô tentando desconectar a borda aqui com esse token e enviando dados de temperatura de 99 graus, por exemplo. No caso, ele daria alerta de incêndio. Eu vou executar aqui, ele vai tentar enviar. Tá tentando enviar. Se eu vier aqui no data center e for lá embaixo, não tá chegando esses dados de temperatura. Por quê? Porque, ó, o token que tá chegando aqui é inválido, então a borda já tá desconsiderando. É basicamente isso o projeto.